Bom, nesse bloco de aulas a gente vai falar um pouquinho sobre comportamentos aprendidos. Então, vamos lá. Diferença entre comportamento inato e aprendido a gente já pontuou no vídeo anterior, na aula passada, né? Que o inato é um bloco já feito, a resposta é sempre igual e na sua forma funcional completa, enquanto que o aprendido ele é modificado, ele depende de experiências. Então aqui, aprendizado, né? Mudança no comportamento que resulta de uma experiência. E a memória é a capacidade de armazenar essas alterações e trazê-las à tona quando for necessário. Então, alguma coisa que te lembra uma determinada situação. É uma memória que você armazenou e você está desencadeando, você está trazendo ela à tona quando você consegue associar com uma situação específica. Diferentes formas de aprendizagem, ok? Dentre as formas que eu vou tratar nessa aula aqui, a gente vai falar sobre a aprendizagem não associativa. Existe aprendizagem associativa e aprendizagem não associativa. A não associativa, ela envolve um estímulo que causa aumento ou diminuição da resposta a ele, certo? Então, no caso da habituação e sensitização. Na aprendizagem associativa, existe a associação de um estímulo com uma resposta específica. Então, ela varia de acordo com o tipo de estímulo e com o tipo de resposta. E a gente vai ver isso numa próxima aula. A aprendizagem não associativa, tipo habituação e sensitização, são os dois tipos que você não associa, é simplesmente uma ação modulatória do sistema nervoso. No caso da habituação, o estímulo perde a eficácia, ele deixa de desencadear a resposta motora. No caso da sensibilização, ou também chamada sensitização, o estímulo ganha eficácia e ele vai exacerbar a resposta motora. Tá? A aprendizagem é super importante porque ela muda o comportamento de acordo com as experiências. Ela auxilia a produção de mudanças que favorecem a sua manutenção num determinado ambiente. Ela favorece você expressar determinados comportamentos associados ao ambiente que você está inserido e você aprende com isso. Então você sabe como se comportar no restaurante, como se comportar na casa de um desconhecido, como se comportar na universidade, como se comportar no laboratório. São situações que você vem enfrentando e você vai modificando o seu comportamento, ajustando as suas respostas. E é lógico, ela é uma consequência direta da prática. Ninguém nasce sabendo, não é inato, e você tem que aprender de acordo com as suas experiências. Vamos falar da aprendizagem aqui não associativa em termos de habituação e sensitização. Então, a habituação e a sensitização, elas são importantes porque elas vão prevenir a resposta constante a alguns eventos que são pouco relevantes ou vão elevar a atenção a eventos que são potencialmente importantes. Eu botei esses dois exemplos aqui para vocês notarem, né? Uma situação em que o indivíduo mora num ambiente que é mais agitado, então muita buzina, informações visuais e auditivas o tempo todo, tá? De intensidade moderada, que o indivíduo consegue passar até deixando de responder, ele para de responder àquela situação, ele para de expressar comportamento e ele consegue viver ali como se aquilo nem existisse. No caso segundo aqui, você já vê uma cena aqui que te chama a atenção, que é uma cena de medo, né? Tem alguma coisa. Então, se você está nesse lugar, você já fica sensitizado a qualquer coisa que aconteça, você responder com exacerbação. Então, na habituação, ocorre um decréscimo da resposta, ok? Difere de adaptação sensorial e difere de fadiga muscular. Então, em que termos isso difere? Imagina essa linha aqui, né? Chega um estímulo, você tem um receptor sensorial que se comunica com o interneurônio, que leva a uma modificação da resposta de potencial de ação no motoneurônio, que vai desencadear, então, contração muscular, certo? Isso aqui é o que acontece naturalmente. Estímulo, resposta. Conforme a habituação se estabelece, o interneurônio modifica o padrão de estimulação do motoneurônio. Ele deixa de estimular o motoneurônio. E aí a resposta não acontece mais. Mas como é que eu vou saber se está acontecendo realmente a habituação? Então, claro, a gente tem que testar se é realmente a habituação que está acontecendo. No caso do neurônio sensorial,
poder se adaptar, poder deixar de responder, porque é um neurônio de adaptação rápida a uma condição de estimulação, a gente vai saber se isso não é habituação alterando o estímulo. Então eu vario o estímulo e vejo se existe a resposta motora, porque a variação do estímulo vai deixar novamente o neurônio, o receptor sensorial, responsivo. Né? Então se eu tiro daquela mesma linha de estabelecimento do estímulo, eu altero o estímulo, aí o receptor sensorial passa a responder. Se isso não acontecer, pode ser que seja o interneurônio. Uma outra forma de testar aqui, se não é fadiga do músculo, é através do impedimento do movimento independente de estímulo. Então, eu consigo gerar o movimento independente do estímulo ou não consigo? Esse movimento está sendo prejudicado, é fadiga. Certo? Se o movimento não for prejudicado, é porque é habituação. Tá? E daí eu consigo ter certeza de que é o interneurônio que está funcionando aqui, deixando de estimular o motoneurônio. Então, a fadiga, a gente sabe, você devem ter experienciado fadiga muscular já quando você tem dificuldade de expressar o comportamento. Bom, a habituação tem vários testes, né, que avaliam se o indivíduo está realmente habituado através da percepção da resposta motora. Tá? Então, um dos testes que é bem conhecido é esse com bebês, feitos com bebês de entre 4 e 6 meses, em que o bebê é exposto a uma situação visual aqui, e na chupeta que é dada para o bebê, existem sensores de sucção. Então, o bebê é exposto a essa condição visual aqui da tela, né? E ele começa a chupar a chupeta. Conforme ele vai entrando em habituação daquele estímulo visual, ele vai diminuindo a resposta de sucção da chupeta, ele vai ficando mais paradinho. Aí quando muda o estímulo da televisão, então pode mudar através de uma alteração do padrão ou de uma diminuição do número de quadrantes, ele volta a chupar a chupeta. Então isso aqui é um tipo de teste de habituação, né, que dá para fazer. Outros modos da gente observar a habituação, ou não deixar a habituação acontecer, é quando a gente vê uma aula, por exemplo, até vocês podem observar essa minha fala aqui, que eu vou mudando a expressão, eu vou me movimentando, eu vou falando com tons diferenciados para chamar a atenção do espectador, não deixar o espectador habituar e dormir. Né? Os pais que mudam a forma de falar com as crianças, ou que tem caixas de brinquedo que a gente vai trocando, né? Então quando a criança é bem pequenininha, ela se habitua rapidamente aos brinquedos que ela tem, ela quer outros brinquedos. Se você guardar uma caixa de brinquedo e deixar ele brincar com outra caixa de brinquedo, né? E vai alternando durante as semanas, sempre o brinquedo parece que é novo para a criança, né? Propagandas de televisão também, geralmente as propagandas vão mudando, o produto é o mesmo, mas a propaganda de tempos em tempos muda, porque a gente se habitua àquela estimulação. A sensitização, por outro lado, ela é uma forma aqui de aumentar a resposta. Então, filmes de terror usam muito a sensitização. Um dos exemplos aqui que eu trouxe é o Tubarões, né? Então, no filme do Tubarão já começa com aquela musiquinha, né? Tan, 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 tan. Aquela musiquinha ela já vai te deixando numa situação de vai acontecer alguma coisa, né? E aí, tá, como que é o filme? O filme, logo no começo, tem umas pessoas na praia, tal, e aí o tubarão surge do nada e come as pessoas e joga sangue para todo lado. Aquela é o E. E aí, tocou a musiquinha ao mesmo tempo que aconteceu aquela cena horrível. E aí, depois o filme vai desenrolando e de repente tem uma outra cena que as pessoas estão numa festa, na sala de um ambiente lá, numa casa, e tá rolando lá um monte de gente, tomando uma birita e comendo alguma coisa, e começa a música, tan, 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 tan. O tubarão vai surgir no meio da sala, vai sair de dentro da pia, alguma coisa assim absurda, né? Mas já te deixa preparado para lá, e o tubarão vai aparecer. Então, no caso da sensitização, existe uma alteração do estado geral do organismo. A resposta não é só de um interneurônio para uma resposta motora, é uma gama de respostas. Envolvem vários circuitos reflexos. E ele envolve bastante o estado emocional, te deixa sensitizado emocionalmente. É uma resposta temporária e ela elimina a habituação. Então sempre tem que ter o estado emocional quando a gente estiver falando de sensitização. Tá? Então, num exemplo de sensitização legal aqui, em que a gente trabalha a teoria do efeito do processo, do efeito oponente, é o caso de ganhar na loteria. Né? Então, imagina que você jogou
na loteria, e aí você tá com o bilhete esperando aí, um dia você vai checar lá, né? E aí alguém te liga e fala, fulano, eu tô aqui com os números da loteria, vamos checar? E você checa e você ganhou, você tá rico, você sai pulando, tal, nossa, que felicidade, você ficou rico, e logo em seguida toca o telefone de novo e é essa mesma pessoa falando, ah, desculpa, eu anotei errado o número aqui, você não tá mais rico. Você fica muito triste porque você não tá mais rico. Mas você nem deveria ter ficado triste, né? Porque você não ganhou, mas você também não perdeu. Você não perdeu nada. Mas quando a gente tem essa resposta adversa, oposta, você fica mais triste, você responde com maior efeito, tá? Então é esse caso aqui. O processo A, ele é um processo dado pelo estímulo, né? Então eu tenho uma taxa de batimento cardíaco normal e eu dou um choque no indivíduo. E aí ele responde com um aumento da taxa de batimento cardíaco. Quando eu desligo o choque, ocorre o processo B, que contrabalanceia o processo A. Ele vai abaixo do batimento normal antes de voltar. Então, esse é um exemplo de teoria do processo oponente que pode ser comparada à sensitização que eu acabei de contar para vocês. Então, a habituação e sensitização têm algumas características específicas. A habituação é específica a um estímulo particular, a sensitização ela é mais geral. A habituação resulta do decréscimo da resposta, enquanto que a sensitização aumenta a resposta. A habituação é específica de um circuito cerebral ou de um circuito medular, enquanto que a sensitização envolve vários circuitos neuronais, vários circuitos reflexos. A habituação ocorre depois de várias repetições do sinal e ela depende que o sinal tenha baixa intensidade e baixa frequência, alta frequência, enquanto que a sensitização demanda que o estímulo tenha alta intensidade e baixa frequência. Uma única vez, uma alta intensidade já é suficiente para a sensitização. A habituação é exibida em curto e longo prazo, sensitização geralmente curtos períodos.
Hum.